É um prazer estar aqui com vocês. Eu aceitei o convite tão gentil feito pela Audax e pela Houston. Meu nome é Áurea Sato. Eu tenho 57 anos de idade, sou casada há 40 anos, tenho 3 filhos. Eu tenho uma formação pela Universidade de São Paulo em farmácia e bioquímica e também em inglês. Então eu fiz as duas coisas. Então hoje eu vou falar para vocês sobre uma coisa muito importante, sobre nós estarmos ocupados numa boa causa. Eu me aposentei em 2012, eu tinha 57 anos. Aí eu pensei assim, agora eu vou ficar muito bem, vou ficar numa boa, vou descansar. Aí não deu certo, né? Aí eu fui fazer um trabalho voluntário e fiquei lá por 3 anos. Depois eu voltei e falei, agora eu vou descansar. Mas eu não consigo descansar daquele modo, né? Ficar limpando casa e a gente cansa mais ainda. Então eu tenho uma escola de inglês, onde eu ajudo muitas pessoas a se capacitar e a ter assim, um lugar bom no mercado de trabalho. Eu nasci em 1954. Quando eu nasci, falaram assim, que a minha mãe deu à luz, assim como a mãe de vocês também deu à luz. Quer dizer que nós somos luz. Se ela deu à luz, nós que nascemos lá, nós somos a plena luz. E aí, eu me pergunto, né? Por que será que às vezes essa luz vira trevas, né? Por que será? Por que será que a gente é envolvida por tanto medo, tanta dúvida, tanta mágoa? E eu cheguei à conclusão que é por causa da porta. Qual porta? A porta do nosso pensamento. A porta de casa a gente pode abrir, entra quem quiser, mas a porta do nosso pensamento é o nosso controle. Então, é as coisas que a gente deixa entrar. Às vezes a gente deixa entrar os programas de TV que só atacam horror na gente. Falam de desgraça, de crime, de tudo quanto é coisa. Você vira de canal, muda no outro canal, tá a mesma coisa. Então, a gente pode controlar isso aí. Outra coisa que a gente tem que controlar a nossa porta do pensamento é o sentimento de raiva, de mágoa, de inveja. Todos esses sentimentos ruins que a gente tem, falta de perdão, a falta de atenção, todos aqueles sentimentos ruins, eles vão entrando no nosso pensamento, passivamente, sem fazer nenhum esforço. Eu tenho uma amiga que ela se chama Joana. Ela era casada com Paulo. Então, o Paulo achou uma moça mais nova, com a metade da idade dela, e foi embora de casa. E ela ficou com muita raiva, ela ficou brava, magoada, só falava no tal do Paulo o dia inteiro e coisa ruim, ainda propagava coisas ruins a respeito dele. Acontece que o Paulão lá estava ficando muito mais bonito que ela. Estava mais jovem, estava até musculoso, usando coisas modernas, e ela ficando cada vez mais feia, mirradinha. Ela ganhou um monte de quilo, ficou com uma cara assim de maracujá de gaveta, que foi uma coisa incrível. Aí eu falei assim para ela, por que você não perdoa o Paulo? Ela falou, não, mas o que ele fez era muito ruim, ele não podia ter feito isso comigo. Eu falei para ela, perdoa o Paulo? Não por causa dele, ele nem merece aquela coisa ruim. Perdoa ele por tua causa, porque você não merece estar sofrendo, você não merece estar ficando mais feia, você não merece ter tudo isso aí, essas coisas ruins dentro do teu pensamento, porque a mulher estava comendo demais, estava com insônia, estava com depressão, estava ficando até careca, de tanto nervoso que ela passava. E ela estava fazendo, sabe o quê? Produzindo muita adrenalina, muito cortisol. O que significa isso? Isso significa que a pressão dela também estava aumentando constantemente. Agora eu vou dizer uma coisa, a adrenalina é bom, hein? Mas quando você está praticando um esporte radical, quando você tem que fugir de uma situação difícil, sair correndo, mas a adrenalina o dia inteiro na tua cabeça, o cortisol aumentando todo dia na tua cabeça, isso acaba com a pessoa. Ninguém merece. Então, perdoe, esqueça. Esqueça no sentido de... Não é que você vai esquecer o que aconteceu, mas você não vai lembrar com raiva, né? Não precisa estar sofrendo. E a minha amiga, até que me escutou.
Ela mudou a vida dela completamente, ela foi se arrumar, bola para frente e deixou na justiça de Deus que se efetuou mais tarde. Então, essa é uma coisa muito importante. Eu conheci um senhor de 90 anos, eu fui no aniversário dele, ele estava com uma coroa assim ó, na cabeça, dançando, pulando e cantando junto com todo mundo, na maior da alegria. Ele estava produzindo o quê? Os bons hormônios. Ele tem mais de 50, mas tem aqueles que são bons, que nos dão alegria, que nos dão felicidade, o prazer pela vida. Aí a gente perguntou para ele assim, qual é o seu segredo para estar com 90 anos, tão esperto, com a cabeça tão lúcida, dançando, cantando, pulando? Sabe o que ele falou? Ele disse assim para nós, o meu segredo é que eu, quando tenho um problema, eu penso, eu posso resolver? Como que eu vou resolver? Como que eu vou amenizar? Ele pensa na solução do problema. Ele não fica pensando no problema. Tem gente que só fica falando do problema, fica nervoso e não resolve nada. E ele falou, aí eu resolvo, aí eu decido o que eu vou fazer, planejo a minha estratégia, executo e depois, se eu não posso resolver alguma coisa, eu durmo e no outro dia eu estou numa boa. Então a gente não deve se preocupar com coisas que você não pode resolver. Nós vamos fazer o nosso melhor, resolver da melhor maneira possível e a gente vai dormir em paz, ok? Não quer dizer que a gente vai ter uma insônia de vez em quando, que o cabelo não vai cair de vez em quando, mas quer dizer que a gente não vai ter esse estado permanente. A gente não pode ficar na permanência de uma coisa que não presta. Mas aí eu falei tudo isso, cuidar da porta do pensamento, prestar atenção nela, mas eu sei que ninguém vai fazer isso, né? Mas tem uma fórmula bem boa. Essa fórmula é a fórmula do 1%. E eu vou explicar direitinho como é que é. E vou aproveitar, já que nós estamos com uma firma que produz bicicletas, eu estou falando uma história real. É o time de ciclismo da Grã-Bretanha. O que aconteceu? Esse time era um time assim muito ruim. E por um século, já pensou, um século, 100 anos, ele não ganhou nenhum prêmio. Ele assim, foi uma verdadeira chacota para o mundo do ciclismo. Pior ainda, tem empresas que fabricavam as bicicletas que não queriam fabricar as bicicletas para eles, para não ficar com o nome sujo, para não sujar o nome que eles tinham conquistado por tantos anos. Então, em 2003, aconteceu uma virada. Eles contrataram um treinador que eles chamavam de Sir Dave Brailsford e ele aplicou a regra do 1%. No que consistia essa regra? Agregar ganhos marginais, quer dizer, de pouco a pouco, melhorar 1% a cada dia. Porque eu tenho uma coisa para dizer para vocês, a gente nunca vai ser igual. Ou vai melhorar ou vai piorar. Por exemplo, se todo dia eu for chata, desde 15 anos chata até 16, 20, quando eu ficar velha, nem eu vou me aguentar. Porque eu vou ser a perfeição da chatice. Você aperfeiçoou a chatice. Você não ficou igual. Ou se você é nervoso também. Fica nervoso, no outro dia mais um pouco também. Quando vê, vai morrer de alguma coisa do coração. Ou do estômago, uma úlcera, um câncer, qualquer coisa. Ao contrário, se você for amoroso a cada dia, você vai aperfeiçoar o amor. Vai ser uma pessoa tão amada, tão querida. E você vai ter aqueles famosos hormônios do bem-estar que vão te ajudar a distribuir o amor, a ser feliz, que é o propósito da nossa existência. Ninguém nasceu nessa vida para ser infeliz. Nós nascemos para ser luz. Nossa mãe nos deu a luz. Então, voltando à bicicleta, todos os dias eles faziam a medição de estatística, que eu não sei o que é isso direito, tá? Eles tinham foco nos pequenos detalhes, observando pequenos erros, melhorando uma coisa, melhorando outra, se perguntando, o atleta tinha que se perguntar, onde eu errei? Onde é que eu posso melhorar? Onde que está bem? Onde que eu vou deixar melhor ainda? Onde que eu vou excel, né? Para chegar naquele ponto. E também aí começaram a ver a forma física dos atletas, o alimento dos atletas. Então, o importante de tudo, o processo é continuar pedalando.
Eles continuaram pedalando e nós vamos continuar pedalando rumo à nossa melhoria. Agora, deixa eu contar o resultado para vocês desse time. Nas 2 últimas décadas, eles ganharam 6 Tours de France, que é um tour assim espetacular para os ciclistas. Nas 4 últimas Olimpíadas, a Grã-Bretanha foi o país mais bem sucedido em todas as modalidades do ciclismo. E na última Olimpíada de Tóquio, foi o país que mais ganhou medalhas. Então vocês vejam que foi aquela fórmula do 1%. É igual assim, se você não está satisfeita com você, isso é muita reclamação de mulheres, né? Que eu tô gorda, que eu tô com isso, que eu tô com aquilo. Mulher tem muito dessa, né? Você não vai emagrecer 20 quilos da noite pro dia. É difícil. E se emagrecer muito depressa, ainda é capaz de você engordar tudo de volta ainda pelo dobro, né? Aquele tal do efeito rebote. Mas se você emagrecer 50 gramas em 30 dias, vai ser 1,5 kg. Em um ano, 18 quilos. Em 2 anos, 36 quilos. E você não pode continuar emagrecendo, senão você vai sumir da face da terra. Mas aí você pode, pouco a pouco, isso é com peso, isso é com relacionamento familiar, isso é com tudo. Se seu diálogo não está bom, você não sabe conversar, aprenda a conversar um pouquinho melhor no dia de hoje. Porque eu já notei que muitos relacionamentos, muitos casamentos acabam por causa do diálogo mal feito. Aí a pessoa fala o que pensa, não filtra, magoa outra pessoa, ainda onde dá desentendimentos nas empresas, desentendimento nos colegas de trabalho, com relacionamento de chefe, né, subalterno, porque as pessoas não pensam. Muitas pessoas até dizem assim, eu sou sincera, eu digo o que penso. Eu acho que a pessoa não é sincera. A pessoa é mal educada, não tem filtro. Tem que dar um filtrozinho para a pessoa. Ela tem que pensar, ver o que ela tem que aprender, ver o que aquela outra pessoa tem de bom e não desenvolver os pensamentos ruins. Se você não gosta do que uma pessoa disse, você fica pensando, perguntando por quê, né? Por que eu estou sentindo assim? Isso é importante? Eu tenho que dar um peso muito grande a isso? Eu não tenho. Então, abra a porta do seu pensamento. Busque o que é bom para a sua vida, porque o nosso pensamento não fica vazio. Se você quer expulsar o que é ruim, você tem que pôr uma coisa que é boa dentro de você. Tem tantos livros, filmes, tem vídeos, tem palestras. Então, o que eu estou sugerindo a vocês é que não busque enfrentar a vida com os seus próprios braços. Busque Jesus Cristo em todos os seus pensamentos e permita que Deus faça parte da sua vida. Isso é muito importante. Se você pertence a uma igreja, ótimo. Se você pertencia, volte para a sua igreja. Volte, se você é católico, vai para a igreja católica, luterana, presbiteriana, espírita, Igreja de Jesus Cristo, Seitonoye, né? Testemunha de Jeová, Assembleia, Batista, etc. Todas essas igrejas vão ensinar coisas muito boas para você. Nada de ficar entrando em depressão. Não abra a porta do teu pensamento para tristeza. Fica tristeza sim, fica tristinho um pouquinho, não tem problema, dá uma choradinha, pode até ficar magoado, mas depois, recupere, né? Vai lá para cima, cresça, pensa assim, isso aqui não faz parte de mim, isso eu não quero, eu não mereço, né, ter mágoa, eu não mereço ter raiva. Eu não mereço não perdoar uma pessoa, porque tudo isso você está como se você estivesse assim tomando um veneno, porque é contra você. A outra pessoa às vezes nem sabe que você está magoada, às vezes nem sabe que você está tão triste por causa dela. E às vezes aquela pessoa também nem merece que você tenha tanta tristeza. Então, de tudo que eu falei, eu quero que vocês lembrem 3 coisinhas. Primeiro, nós somos luz. Nós temos que cuidar da porta do nosso pensamento. Comece a se perguntar, isso é bom para mim? Não, isso não presta. Fuja das pessoas muito negativas ou mude de assunto. Não permaneça com uma coisa que é negativa. A porta do teu pensamento tem que ser tão bem cuidada quanto a porta da sua casa. E a terceira coisa,
Cada vez você vai fazer 1% a menos de cada coisa que você fazia de mal e vai agregando 1% a mais. Procure tudo que é virtuoso, amável, tudo que é de boa fé, tudo que te liberte e que dê felicidade. Só assim a gente vai ter uma vida espiritual agradável. A gente tem que buscar. Ela não vem de graça. Você tem que buscar. O que vem de graça são as coisas ruins. As coisas boas não vêm de graça. Então eu quero deixar vocês o meu abraço, o meu agradecimento a toda essa turma simpática que está aqui hoje e muitas felicidades a todos e nós vamos pagar o preço dessa felicidade. Muito obrigada.